Bíblia comigo em Efésios. Como o pastor Edilton bem disse, hoje nós concluímos essa série em Efésios e o apóstolo Paulo fecha aqui apoteoticamente, essa belíssima missiva que nós temos estudado aí há alguns domingos. Abra então a sua Bíblia no capítulo 6 de Efésios. Nós vamos ler a partir do verso 10, tá bom? Eu vou ler, peço que você acompanhe comigo essa leitura. Efésios capítulo 6, versículos 10 até o final do versículo. Hoje nós vamos falar sobre a nossa batalha espiritual. Assim diz a palavra do Senhor, a partir do verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, para o qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também ao meu respeito o que faço, e de tudo vos informará Tíquico, irmão amado e fiel ministro no Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais ao nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz com os irmãos, seja com os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus. Santo Deus, Santo Pai, esta palavra é sua, esta palavra é inspirada pelo Senhor, é a tua verdade viva diante dos nossos olhos. E nós pedimos, ó Pai, com muito temor diante do Senhor, pela riqueza e profundidade das tuas palavras, porque não estamos lidando aqui com qualquer texto, não estamos lidando aqui com nenhum manual de autoajuda, estamos lidando com as profundezas e as riquezas da verdade do Senhor, e para isso nós pedimos a tua direção. Ensina-nos, fala-nos, abra os nossos olhos, as nossas mentes e os nossos corações, para que essa verdade seja captada de forma transformadora, produtiva,
para cada um de nós que somos o teu povo e para que viemos te adorar, glorificar o teu nome e ouvir a tua santa palavra. Nós oramos a ti e louvamos o teu nome em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós então encerramos hoje a nossa epístola de Paulo aos Efésios e é interessante a gente pensar que o apóstolo Paulo agora fecha a sua epístola e no versículo 10 ele diz: quanto ao mais, nós vamos chegando ao fim de tudo aquilo que foi ensinado e agora Paulo conclui nos dando uma orientação vital e de suma importância para o nosso viver cristão. Nós vimos que no início, nos 3 primeiros capítulos da epístola, o apóstolo Paulo foca na obra de Deus em nossas vidas, naquilo que ele fez por nós, por sua maravilhosa graça. E do capítulo 4 em diante, o foco da explanação paulina é as nossas ações, as nossas atitudes, a encarnação da verdade que nos foi ensinada. Nós somos desafiados a externalizar, a praticar, a viver, a colocar em prática diariamente a nova natureza que nos foi dada. O caminho que a gente pisa na vida, ele é o caminho que o coração determina. Assim é a vida. Portanto, se há em nós uma nova natureza, o nosso viver vai ser configurado por um novo estilo de vida. A epístola aos Efésios é uma epístola que nos ensina e nos incita ao crescimento. A gente deve se lembrar, e é interessante, que o apóstolo Paulo vem falando e vem nos desafiando quanto ao crescimento do nosso viver cristão. Ele diz: ora, nós fomos alcançados e regenerados para vivermos uma vida, um viver santo e um viver irrepreensível. É o que ele diz no capítulo 1, no versículo 4. Ele diz no capítulo 4, no versículo 1, que nós fomos chamados para viver de modo digno da vocação que Deus nos deu. Para que nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Capítulo 4, versículo 13. Resumindo, essa epístola nos ensina que nós somos chamados a um viver diferente e crescermos nessa nossa caminhada cristã. É para isso que eu e você fomos chamados. O J.I. Parker, que é um teólogo muito respeitado, ele diz algo interessante. Ele resume essa epístola falando das nossas batalhas como crentes em Cristo. Ele diz que essa epístola pode ser dividida em a batalha para nos mantermos firmes nos ensinamentos do Senhor, conforme o capítulo 1, versículos 4 e versículo 12, a batalha para que andemos dignos, de modo digno da vocação para a qual nós fomos chamados. Isso é uma batalha também diária. A batalha para que andemos em novidade de vida, o capítulo 4, os versículos 17 e diante, o apóstolo Paulo coloca isso de forma muito prática. Quem mentia, não minta mais. Se você roubava, não roube mais, muito pelo contrário, trabalhe para que você tenha com que ajudar o outro e etc. Viva em amor, ame o irmão, sustente o irmão, ajude o irmão, enfim, há uma diversidade de colocações muito práticas para o nosso viver cristão. A batalha para vivermos uma vida familiar saudável em todos os desdobramentos das nossas relações familiares, marido e mulher, pais e filhos,
senhores e servos. Essa é uma outra batalha. E por fim, o J. Parker diz que nós somos agora desafiados na nossa batalha contra os seres espirituais malignos que tentam nos desafiar do caminho do Senhor. E aqui então, irmãos, nós partimos para o nosso texto. A vida cristã, e para que a gente consiga viver tudo aquilo que nos foi orientado, viver um novo modo de vida, amarmos uns aos outros em Cristo, lutarmos pela unidade da igreja, vivermos uma vida santa, batalharmos contra o pecado, vivermos uma vida familiar saudável em todos os seus desdobramentos, nós vivemos uma luta para isso. Não é fácil. Há uma batalha no mundo espiritual e físico que se desdobra, a qual nós devemos estar cientes. E eu quero te lembrar de uma coisa muito importante. O discurso de Paulo aqui não é, e não pense que esse discurso é meramente ilustrativo ou metafórico, ou daqueles conselhos, quem é pai sabe o que eu estou dizendo, daqueles conselhos gerais que a gente dá para o filho, né? Filho, não, no meu caso, crianças pequenas, né? Olha, não, cuidado com estranhos, filho, não faça isso. A gente tem aquele momento pai em casa, né? Que o filho já fala assim, lá vem de novo, né? Mas a gente tem esse momento que a gente dá aquela instrução geral. Não é o caso aqui do apóstolo Paulo, porque aqui é uma instrução muito específica, e ele está dizendo, e ele está falando de algo que está diante desse povo. Gente, preste atenção. Paulo está escrevendo para um tempo e para uma comunidade de fé que vivia na iminência do perigo batendo a sua porta. Ele está escrevendo para crentes que são desafiados a viverem a fé cristã ao custo da sua própria vida. A situação da igreja primitiva não é uma situação fácil. Há perseguições, pessoas haviam morrido. Paulo, inclusive, antes da sua conversão, foi um dos que assistiram e consentiu com a morte do primeiro mártir da igreja, o diácono Estevão. Ele tem ciência do que ele está falando, e de que essa gente sabe que quando eles se reúnem para louvar a Deus, eles não têm a certeza se aquele seria o último momento. As perseguições e a possibilidade da morte são um fato que ronda a vida dos crentes de Éfeso e dos outros crentes espalhados por aquela região. É fato, e ronda a vida desses irmãos diariamente. E então, nós somos aqui desafiados a aprendermos algumas lições com essa epístola e com a conclusão dessa epístola. E o primeiro desafio de Paulo nos chama a nos preparar para a batalha. Olha o que diz aí o versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos em quem, irmãos? No Senhor e na força do seu poder. Antes de Paulo esmiuçar ou tratar com mais detalhe a questão da nossa batalha espiritual, Paulo começa de um pressuposto que para ele é muito simples. Cientes de que é uma batalha, a gente precisa entender que a vida cristã, para nós vivermos essa vida, a gente precisa buscar ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O cristianismo dos nossos tempos é um cristianismo que destoa e muito do cristianismo da igreja primitiva, porque o cristianismo que se apregoa, que se divulga, que se procura, que se busca na maioria esmagadora das igrejas evangélicas do Brasil, não é um cristianismo onde a batalha para esse viver esteja incluída. Não se convida para viver o evangelho de cruz.
E uma vez li algo do reverendo Hernandes, e ele disse uma coisa interessante: a vida cristã não é uma colônia de férias. E às vezes a gente gostaria que fosse, mas não é. A vida cristã não é um resort desses all inclusive, né? Que é bom, né? A gente senta lá, levanta a mão, pede, mas eu tenho a impressão de que o nosso relacionamento com Deus, a gente acha que é assim. A gente levanta a mão, pede em nome de Jesus e espera que a bênção caia no nosso colo. A vida cristã é uma batalha. A vida cristã é uma guerra. E o apóstolo Paulo sabe muito bem disso. E se você entrar para essa guerra sem buscar ser fortalecido no Senhor, você vai ser derrubado no seu primeiro fronte, na sua primeira batalha. O apóstolo Paulo, irmãos, o homem que escreve isso, é um homem que tem a absoluta consciência do que ele está falando. Ele tem a absoluta compreensão do que ele está dizendo. Sabe por quê? Porque quando, por exemplo, você vai com a sua Bíblia para a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, é uma epístola fantástica. E talvez seja a epístola onde Paulo descreve com mais detalhes as agruras do seu ministério cristão. Porque ali ele está defendendo a sua apostolicidade. E aí o apóstolo Paulo escreve textos, por exemplo, como nessa segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que excelência do poder seja de Deus e não de nós. E aí diz o apóstolo Paulo: em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Diz o apóstolo Paulo, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nossa carne mortal. Esse homem, segundo o capítulo 11 dessa mesma epístola, quando ele vai dar o currículo dele, aqui no Brasil não é um hábito, mas as igrejas norte-americanas, quando elas estão à procura de um pastor, elas pedem um currículo, né? Manda o currículo aí, reverendo. E aí, normalmente, os currículos que você manda para o seu trabalho, ou seguem no modelo formação acadêmica, experiências de trabalho. E aí o apóstolo Paulo apresenta o currículo dele, que assim diz: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Começou bem, hein? Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite, e passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, vigílias, muitas vezes em fome, sede, jejum, muitas vezes em frio, em nudez. E aí eu te pergunto, como é que a gente vive uma vida para Deus sem ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, vivendo dessa forma? Como é que a gente enfrenta a morte, naufrágio, frustração, decepção, perseguição, dores, lágrimas, julgo, esforços, sem ser na força do Senhor? Você está entendendo? Que a gente não pode ter a ilusão estúpida de que a gente pode batalhar essa batalha cristã se não for fortalecido no poder do Pai.
E é por isso que esse homem era capaz de escrever aos Filipenses que ele havia aprendido a viver bem em toda e qualquer situação, aprendeu a viver situação em que ele foi humilhado, mas também foi honrado, em que ele teve com fartura e que quando ele nada teve, e aí Filipenses, no seu último capítulo, no versículo 13, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Fortalecei-vos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não vai sozinho. Há um texto de Êxodo que eu acho fantástico. E Moisés era um homem que tinha as suas debilidades. E a história de Moisés é uma história maravilhosa, porque Moisés foi aquele sujeito que em algum momento da vida dele ele achou que ele estava pronto para ser o libertador do povo de Israel. Há quem diga que Moisés viveu 3 ciclos de 40 anos, né? Os primeiros 40 anos de Moisés, e ali quando ele chega diante de um egípcio, e ele mata aquele homem, e ele precisa sair fugido, e ele vai para o deserto de Midian, e ali então ele se exila e fica por mais 40 anos. Mas Moisés foi aquele homem que passou 40 anos aprendendo que ele não era ninguém. Mas essa é uma aprendizagem muito boa, porque quando a gente tem a ciência da nossa fraqueza, da nossa debilidade, das nossas limitações, a gente depende do Senhor. Moisés aprendeu bem isso. Quando o Senhor chega diante dele, vai chamá-lo, Moisés coloca uma diversidade de empecilhos, dizendo: sou pesado de língua, não tem jeito. E o Senhor o desafia, mas há um texto interessante em Êxodo 33:15. Moisés então já convencido de que aquela seria a sua missão, de que o eu sou o abençoaria. E aí o texto diz no capítulo 33, versículo 15: então me disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Deus, se o Senhor não vai comigo, eu não posso ir. Se o Senhor não me fortalece, eu não consigo lutar essa batalha. Se o Senhor não estiver ao meu lado, eu sei que eu não posso. Mas se o Senhor for comigo, tudo posso, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Você é cristão, você precisa se preparar para essa batalha, fortalecendo-se no Senhor e na força do poder do Senhor. O apóstolo Paulo é o homem que conheceu tanto a manifestação da fraqueza, quanto conheceu a manifestação do poder de Deus. E quando ele diz isso, aqui no livro, na Epístola de Efésios, nos versículos 19 e 20, o apóstolo Paulo diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder, para que os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. No capítulo 3, versículo 16 de Efésios, o apóstolo Paulo diz que para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Este homem conhecia o poder de Deus, e dizia, e nos chama, e nos faz entender que para que a gente se prepare para essa batalha, a gente tem que primeiro depender do Senhor. Segundo lugar, você foi convocado para uma batalha. Ou seja, depois do apóstolo Paulo ter nos ensinado de que nós temos a necessidade de dependermos do Senhor, de sermos fortalecidos no Senhor e na força do poder do Senhor, então o apóstolo Paulo agora vai nos apresentar e vai nos convencer que de fato
nós vivemos diante de uma batalha espiritual. Irmãos, o contexto aqui é um contexto bélico. O apóstolo Paulo diz no versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina que nós fomos convocados para uma batalha. E quando o apóstolo Paulo fala da armadura, o apóstolo Paulo, irmãos, tem em mente os elementos que compunham uma armadura de um soldado romano. Ou seja, esse era o contexto daquela igreja. O tom é bélico, a convocação é feita, como quem diz: se prepare, porque a batalha está diante de nós. Se prepare. Pensa aí você comigo. Essa é uma realidade que está um tanto quanto distante de nós. Mas você teria coragem de ir para um fronte de guerra, só você e o seu guarda-chuva? Tem um amigo que é policial civil e ele estava me contando uma história curiosa. Diz que receberam aí um rádio, eu não sei o nome para isso, uma convocação, um chamado, uma denúncia, assaltantes de banco muito bem armados. E então o cara pega o rádio e diz assim: atenção, atenção, pelotão não sei o que, a gente está convocando vocês, um assalto de banco, assaltantes extremamente perigosos, muito bem armados, com fuzis e não sei o que, nós queremos uma unidade da polícia lá. Ele diz que o amigo policial respondeu o sujeito da seguinte forma: vai você, cara, você está maluco? Os caras estão com fuzil. Você sabe qual é a arma que eu tenho aqui na cintura? Um 38. Você acha que eu vou lá? Vai você, rapaz. Eu acho que esse policial é um homem ajuizado. Ele tinha noção, mas eu acho que nós, enquanto a nossa vida cristã, a gente comete um ato de loucura, porque a gente vai para a guerra com espingardinha de água. A gente perde a consciência e a gente se fere nessa batalha. O apóstolo Paulo nos chama e ele nos diz algo muito interessante, mas ele diz que não é uma batalha comum, e por isso você não precisa pegar em armas para batalhar pela sua fé. O apóstolo Paulo vai nos ensinar a natureza dessa batalha. Ele diz que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus para ficarmos firmes contra as artimanhas, contra as ciladas do diabo. A palavra grega, eu gosto dessa palavra, é metodeias, de método, de artimanha. O diabo é sagaz. E a Bíblia diz, então, cuida-te, toma a armadura de Deus. Aqui eu quero fazer algumas observações que são muito importantes, irmãos. Eu acho que nós precisamos nos atentar e evitarmos dois grandes extremos que a gente vê no cenário evangélico do nosso país. Um extremo é quando nós ignoramos a batalha espiritual, ou seja, com muita facilidade nós nos esquecemos de que essa batalha espiritual é um fato, ela ocorre. Nós não a vemos, nós não a enxergamos, mas ela é fato. Quando você olha tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, a vida de muitos personagens bíblicos estão rodeadas dessa realidade espiritual que às vezes se descortina diante dos olhos desses homens e mulheres de Deus. Jesus conhecia bem essa realidade e ele mesmo, por ocasião da sua passagem aqui nesse mundo, foi tentado pelo diabo. Mas você sabe uma coisa interessante?
Quando nós pensamos no diabo, a figura que nós, a imagem que nós evocamos, a construção no nosso imaginário do diabo, e muito provavelmente a que eu tenho aqui comigo é semelhante à que você tem, ela foi construída pela igreja medieval, né? Um sujeito vermelho, não sei por que o diabo é vermelho, ele é chifrudo, ele tem um rabo, ele tem cascos no lugar de pés. Não bate com o capeta que você tem aí na sua imaginação? Ele tem pés, cascos no lugar de pés, e ele usa um perfume de enxofre. Mas o diabo era um anjo. Ou você acha que o diabo vai te tentar para levar para perto dele em forma de chifrudo de 3 metros de altura, feio daquele jeito? Não, ele não vai fazer isso. Não. Ele vai te seduzir com metodeias, com ciladas, com artimanhas. O diabo chega diante de Jesus. Gente, fala se o capiroto não é cara de pau. Como ele tem coragem! Muito corajoso, abusado, utinhoso. Hoje eu vou gastar os adjetivos aqui para o capeta, viu? Como ele tem coragem? Chega diante de Jesus e quer dissuadir Jesus do caminho da cruz. E eu acho interessante que as tentações que a Jesus ali são apresentadas são muito semelhantes às tentações que a gente tem no nosso dia a dia. Facilita a tua vida, sai do caminho da cruz. Só tem um preço pequenino: se prostrado me adorares. Jesus sabia muito bem dessa realidade. Jesus mesmo no seu ministério expulsou castas demoníacas que oprimiam pessoas. Os demônios se manifestavam e ficavam em polvorosa diante da pessoa de Jesus Cristo. Pedro foi outro que aprendeu bem essa realidade. Pedro aprendeu a duras penas. Pedro, um homem a quem Jesus tanto ensinou, e Jesus o alertou, e Jesus disse algo sério para Pedro, uma certa ocasião, dizendo: Pedro, o diabo te requereu para fazer o que com ele? Vocês lembram? Peneirá-lo. A Bíblia diz em João 10 que o diabo vem para roubar, que mais? Matar e destruir. E é exatamente isso que ele quer fazer com a minha vida e com a sua vida: peneirar você, esmiuçar a sua vida. Pedro sabia muito bem disso, e essa foi uma realidade que adentrou a sua alma ao ouvir o canto do galo após ter negado Jesus 3 vezes, e negação essa que levou a um pranto amargo e doloroso. E aí, esse apóstolo, quando escreve a sua epístola, lá no capítulo 5, e ele escreve às igrejas da Ásia Menor, ele diz assim: cuidado, porque o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, como um leão, procurando alguém para devorar. Cuidado. E eu fico imaginando Pedro, quando escreve isso, pensando: eu sei muito bem disso. Cuidado. O apóstolo Paulo também era um outro conhecedor dessa realidade espiritual, irmãos. A vida do apóstolo Paulo foi cercada, e a gente leu aqui, de forma bem breve, as muitas lutas que esse homem passou. Aliás, da conversão de Paulo no caminho de Damasco, este homem cego, ali o texto relata que o apóstolo Paulo e o Senhor estavam chamando aquele homem, e importava que aquele homem aprendesse o quanto ele sofreria pela causa do Evangelho. Mas Deus usou a vida desse homem de uma forma maravilhosa,
E quando você lê o capítulo 19 de Atos, lá está o relato da primeira passagem de Paulo em Éfeso. E diz a Bíblia que enquanto Paulo ali estava, as orações que ele fez, muitas castas malignas, assim descreve a Bíblia, se retiravam dele. Capítulo 19, versículo 12. Mas aí o texto traz um relato quase que cômico no capítulo 19 de Atos, relatando a passagem de Paulo em Éfeso. Sabe o que o texto diz? Que depois de que o povo viu o apóstolo Paulo e quando as suas orações eram respondidas e as castas malignas se retiravam diante das orações de Paulo, a Bíblia diz algo interessante, a partir do versículo 13. Diz que em Atos havia alguns judeus exorcistas ambulantes. Havia uns exorcistas profissionais. E a gente já aprendeu com o livro de Atos, e a gente já aprendeu com Simão o Mago, que tem muita gente que fica encantada com o poder de Deus. Não fica? Dá um clique na internet e você vai ver oração de gente tirando coração de boi de dentro de gente humana. Está lá na internet. A gente quer que o poder de Deus se manifeste a qualquer custo. Chiclete virou tumor, coração de boi virou coração de gente. A gente fica encantado com o poder. Simão ofereceu uma graninha para ver se ele conseguia aquele negócio de orar e o Espírito Santo vir sobre a vida dos outros. E aí dizia então o texto que havia alguns judeus exorcistas ambulantes. E eu imagino que esses judeus olhando, observando como é que Paulo faz, né? Em nome de Jesus e tal. Puxa vida, bacana isso aí. E aí diz o texto, alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espírito maligno. E aí eles disseram o seguinte, olha a oração dos camaradas aqui: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Eu não conheço Jesus não, mas Paulo conhece bem, e em nome daquele Jesus, sai dele. Esconjuro-vos, então que saia. E aí a Bíblia diz o seguinte: os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Aí você sabe o que o espírito maligno respondeu para eles? O espírito maligno respondeu assim: conheço a Jesus, e eu sei quem Paulo é, mas vós quem sois? E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Vai expulsar demônio no nome de um Jesus que você não conhece. Vai lá. Já pensou a vergonha, gente? Pelados, feridos. Esse relato se deu em Éfeso. Por isso mesmo, sendo Paulo conhecedor dessa realidade espiritual, é que ele nos alerta a uma luta espiritual, a uma batalha. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 10, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Segundo aos Coríntios 10, 3 a 5. Seja, na própria epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo já havia nos informado que nós outrora andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Portanto, esse alerta cabe a mim e a você. Há uma luta espiritual que envolve as nossas vidas,
que nos desafia todos os dias, e luta essa que nós ignoramos. Mas há um outro alerta que aqui eu também preciso fazer. O outro alerta é que a gente precisa ter uma consciência de como é que funciona essa nossa luta espiritual. Porque quando se fala em batalha espiritual, há muitos ensinamentos ruins e errados. Eu acho que durante muito tempo da nossa história, a igreja se calou a respeito desse fato. Mas quando foi final, meados da década de 80, eu não sei, mas quando eu fui para a igreja, um livro que eu li, era uma série, eu acho, nem sei se era uma trilogia, ou eram 2 livros, era o livro chamado Este Mundo Tenebroso, do Frank Perret. Esse livro é uma ficção, e muita gente leu esse livro como se fosse um manual de batalha espiritual. A Bíblia é um manual de batalha espiritual, gente. E aí, o que aconteceu no decorrer dos anos? O assunto veio à tona. E os crentes, às vezes, são muito ingênuos. E aí, então, converte-se lá uma mulher que veio do satanismo, a Rebecca Brown. E ela escreve um livro que eu acho que chama Para Libertar os Cativos. Eu acho que é alguma coisa assim. E o livro da Rebecca Brown está baseado nas entrevistas que ela faz com o diabo. Tipo, qual o seu nome? Que área você anda? Como é a sua artimanha? E vai entrevistando o capeta. Mas a Bíblia diz que o diabo é o pai de quê, gente? Da mentira. Um grande erro que a gente comete é a gente entender o seguinte: se eu perguntar para você qual é o contrário de Deus, o que você me diria? Me diz aí, qual é o contrário de Deus? Pode falar sem medo de ser feliz. Qual é o contrário de Deus? O diabo? Está errado. Porque Deus não tem oposição. Deus não tem contrário. A nossa luta espiritual não é uma luta de dualidades, maniqueísta, de duas forças que operam em pé de igualdade. Na nossa luta espiritual, a gente tem um Deus que está sobre os céus e a terra, que Ele é Senhor de todas as coisas, e um dia, com o sopro da sua boca, o diabo está derrotado, e a igreja ascenderá e irá aos céus para se encontrar com o seu Criador, porque essa igreja já venceu no sangue do Cordeiro. Ele é Deus e não há ninguém que se oponha a Ele. É aí quando a gente dá muita trela para o diabo. Nós não podemos ignorá-lo, porque ele é sagaz e ele é astuto. Mas a Bíblia, antes aqui em Efésios, de nos falar do diabo, a palavra do Senhor, o texto que eu li no capítulo 2, versículos 18 e 19, falando do poder de Deus, diz o seguinte no versículo 20, capítulo 1, versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa proferir, não só no presente século, mas no século vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser ele o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Sabe qual é o Deus que nós servimos? O Jesus a quem nós servimos, o Jesus, conforme Colossenses fala de forma tão direta, que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades,
tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A ele foi dado um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, querendo ou não, no céu, na terra e debaixo da terra. E um dia toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele está derrotado, porque a semente da mulher já pisou a cabeça da serpente, e é no poder dele que nós o vencemos. O apóstolo Paulo diz, há um texto que eu acho também igualmente belíssimo, na sua epístola aos Colossenses. O apóstolo Paulo diz no capítulo 2: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz do Calvário, despojando os principados e potestade, publicamente os expôs ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz do Calvário. E você sabe que coisa interessante? É que eu acredito que eu expliquei isso há algum tempo atrás aqui na igreja. É que quando aquelas regiões, aqueles estados, aquelas cidades entravam em guerra com o outro, a cidade ficava protegida, e se deixava um sentinela, seja as mulheres, as crianças, aqueles que não estavam aptos à batalha, permaneciam na cidade, e esses então, a sentinela, ficava de olho, esperando que alguém viesse dar uma notícia, um arauto, um anunciador. E então, de repente, aquela região montanhosa, a sentinela ficava olhando por cima dos montes, vendo se de repente vinha alguém trazendo uma notícia. E se aquele que voltasse da guerra, porque normalmente eles poupavam alguém para que voltasse à sua região e que desse a notícia do final da batalha. Se o mensageiro voltasse, e voltasse cabisbaixo, e voltasse com uma notícia triste, uma nova ruim, ele voltaria para a sua cidade e diria: nós perdemos a batalha, eles mataram os nossos homens e os nossos filhos, e eles voltarão aqui, e eles matarão os nossos filhos e as nossas mulheres, e aqueles que sobreviverem servirão como espólio de guerra, eles destruirão a nossa cidade, não há esperança para nós. Mas se de repente o mensageiro voltasse, e voltasse correndo, o sentinela saberia que ali viria alguém com uma boa nova, com um evangelho, com uma boa nova para anunciar: nós vencemos a batalha, a esperança para esse povo, a nossa cidade foi preservada, a nossa vida foi poupada, nós temos um amanhã à nossa frente. E de repente Paulo usa esse texto e diz: conformosos são os pés daqueles que vêm e anunciam para a humanidade uma boa nova de salvação, a esperança para a gente, a esperança para aquele perdido, e a nossa esperança é Jesus. E o apóstolo Paulo diz: para você lutar essa batalha, calce os seus pés com a prontidão do anúncio da boa nova do Rei. Versículo 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar
todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, a fé, segundo Hebreus, é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A nossa fé é a nossa confiança ativa em Deus. O problema, repito, é que nos nossos tempos a fé é utilizada como ferramenta para manipular o sagrado e para evocar as boas dádivas de Deus, e tão somente isso. O texto de Hebreus não para por aí e fala dos heróis da fé, de gente que pela fé desbaratou exércitos e fechou a boca de leões, mas teve gente que igualmente pela mesma fé morreu ao fio da espada, foi cerrado ao meio, teve o seu sangue derramado. A nossa fé não só nos serve para nós alcançarmos aquilo que são os nossos objetivos traçados. A nossa fé é a firmeza que nos defende da tristeza, da dor, das ciladas do diabo, que nos defendem das frustrações amargas da vida, que nos roubam a alegria do viver. É a nossa fé que nos defende da catástrofe diurna e que faz o profeta dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, eu todavia me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Eu não tenho nada, mas eu tenho tudo. Isso é fé. Isso é fé que serve como um escudo contra os dardos inflamados do maligno. Você sabe o que são os dardos inflamados? As flechas flamejantes. Estava lendo um comentário bíblico do F.F. Bruce e ele disse uma coisa interessante. Há relatos históricos de guerras gregas que dizia que o dardo inflamado é como que um jogo baixo. O dardo inflamado era para aterrorizar o inimigo. Os escudos eram escudos de metal e revestidos de couro. E às vezes eles lançavam aqueles dardos, aquelas flechas. Então eles se protegiam contra aqueles dardos. E às vezes aquelas flechas, elas colocavam os escudos em chama. E o que era comum acontecer? Era que o soldado, quando via aquele negócio pegando fogo, ele largava o seu escudo e ele saía correndo. E aí era tudo o que ele precisava para que o inimigo o abatesse. A Bíblia então nos ensina que a gente precisa tomar esse escudo da fé, que a gente precisa usar esse escudo da fé. E só com esse escudo da fé que a gente pode superar os dardos inflamados do maligno. A Bíblia diz também no versículo 17: tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação, irmãos, olha que coisa interessante. Certeza dessa salvação em Cristo Jesus. Lembra quando nós lemos o capítulo 1? Nós fomos por Ele escolhidos, predestinados, fomos feitos filhos. Se tem uma coisa que me conforta no dia de luta, é que jamais eu caminho sozinho. Se tem uma coisa que agasalha a minha alma nos momentos de dor, é a certeza de que eu fui feito filho de Deus. E essa certeza precisa fazer parte da minha vida como um capacete, como algo que está sempre a me proteger dos desânimos, das lutas, das frustrações, dos medos, do pavor noturno. A certeza de que eu fui feito filho dele, a certeza de que eu fui escolhido por ele para fazer parte dessa família cristã. O apóstolo Paulo também diz que nós precisamos tomar a espada do Espírito. Você parou para pensar e perceber que a espada é o único instrumento de ofensa? Todos os outros são instrumentos defensivos. A couraça, as sandálias dos pés,
o escudo, o capacete, mas aqui a espada é um elemento de ataque. Ou seja, nós precisamos ter conosco a espada do Espírito, que é o que, gente? A palavra de Deus. O diabo, quando veio tentar Jesus, tentou Jesus com a palavra de Deus e foi rebatido por Jesus com a própria palavra de Deus. Quando nós manejamos bem essa palavra, nós estamos muito mais seguros contra as ciladas do diabo. O próprio apóstolo Paulo diz que o seu desejo é que nós não fôssemos mais meninos agitados de um lado para o outro, como meninos levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e daqueles que induzem ao erro. Não, manejemos bem essa palavra, porque essa palavra nos socorre. E por fim, nós que fomos convocados para essa guerra, fomos chamados a nos refugiar na batalha, nas orações. Olha o que diz aí a palavra do Senhor no versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, nós fomos chamados a nos refugiar no Senhor no dia da batalha, a buscarmos o auxílio na oração diante de Deus. Nós cometemos um erro muito grande, básico, é que diante das nossas lutas, nós lutamos com as nossas armas carnais. E nós nos esquecemos que para que a gente se veja livre do diabo, basta que a gente esteja perto de Deus. É isso que Tiago diz. Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O apóstolo Paulo diz, diante de tudo isso, vamos orar, gente. Vamos orar, irmãos. Orar pelas nossas vidas, orar uns pelos outros, orar pelas nossas dores, orar pelos desafios que se avizinham, suplicar. O apóstolo Paulo diz, orem por mim que sou um homem em cadeia. Orem por mim para que Deus me dê a ousadia para proclamar o seu evangelho. Orem por mim, orem por todos os santos. Oremos uns pelos outros, oremos por essa igreja, oremos para que os nossos jovens sejam protegidos na casa do Senhor, oremos para que os nossos filhos e nossas filhas andem nos caminhos corretos, no caminho de vida. Oremos pelos casais da igreja que têm sido diariamente solapados com tantas e tantos desafios, casamentos que se ruem. Oremos por mim, oremos por você, oremos pelas igrejas para que elas não se desviem do caminho do Senhor, oremos por aquele irmão que está ao nosso lado e que carece do nosso clamor, oremos por nós mesmos diante de Deus, em tempos de comunhão profunda que derrama paz em nossa alma. Oremos sem cessar, porque as lutas são constantes, diárias e ferrenhas. Oremos. O apóstolo Paulo então termina, logo depois de dizer essa comunidade amada, dizendo, eu vou vos enviar Tíquico, e ele vai dar notícias de mim para tranquilizar a alma de vocês. E ele termina com os versículos 23 e 24, dizendo assim, paz seja com os irmãos, e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus. A paz seja com a quarta igreja, para que ela prevaleça no dia mau, em nome do Senhor Jesus. Amém.